Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É uma bênção e um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Aprecio e agradeço muito o convite que me fizeram para estar com vocês nessa ocasião, nessa atividade de ministros, e também para amanhã, primeiro Deus, pela manhã, de amanhã, domingo, com todo o público que estará reunido na atividade de amanhã, domingo. Sendo que estes são tempos perigosos, como disse o apóstolo Paulo, são tempos que é preciso estar bem agarrados da mão do Senhor, como esteve Jacó, quando esteve em um tempo perigoso, sabendo que tinha que se encontrar com seu irmão, o qual tinha dito que o iria matar quando seu pai morresse, e agora vai se encontrar com ele, mesmo que seu pai tinha morrido ainda, mas vai se encontrar num lugar muito afastado, muito longe, a casa do seu pai. E Jacó está muito preocupado. Portanto, se agarrou bem de Deus e esteve orando, pois estava pedindo ao anjo que não soltasse, mas se o abençoasse. Se não abençoasse, o anjo queria ir, e não pôde ir o anjo até que recebeu a bênção Jacó, até que Jacó recebeu a bênção da parte da palavra que o anjo lhe falou, nessa ocasião, mudando-lhe o nome. Estamos em tempos perigosos, nessa etapa em que vivemos. Jacó, Israel, está por se encontrar com Esaú, ou Edom, e é um tempo perigoso para Israel. E também é um tempo perigoso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos bem agarrados de Cristo, anjo do pacto, orando em todo o tempo com nossas congregações, orando a Deus, porque estamos em um tempo muito, mas muito perigoso. Foi dito que o inimigo não nos deixaria, nem deixaria a igreja estar tranquila no tempo final, e muito menos quando estivesse muito perto da terceira etapa, a qual se cumprirá como foi prometida. Foi dito que a terceira etapa trará a fé para o rapto. Foi dito que a terceira etapa é a espada na mão, a palavra. Foi dito que a terceira etapa se cumprirá em uma grande carpa catedral. Foi dito que na terceira etapa será dada a fé para a igreja ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, há uma conexão direta da fé para o rapto com a terceira etapa, a palavra criadora sendo falada, e com o cumprimento da visão da carpa. Portanto, temos que ver essa relação e conexão que há para que assim estejamos orando para que se torne uma realidade a visão da carpa, para que se torne uma realidade a palavra criadora sendo falada, para que se torne uma realidade a fé para ser transformados cada um dos filhos e filhas de Deus. Portanto, é importante que a espada, que é a palavra, esteja manifestada e seja bem-vinda no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. E isso é o que Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, estará trazendo à sua igreja no último dia. A espada, a palavra que discerne as intenções da alma, do coração do ser humano. E agora, lendo no capítulo 54, versículos 15 em diante, de Isaías diz:
Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Vê, fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. E fui eu que criei o assolador para destruir. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A segurança do ungido de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. O ungido de Deus com o Espírito de Deus, como povo encontramos que foi o povo hebreu, o encontramos também como o rei Davi, que foi ungido com o Espírito de Deus, e assim por diante encontramos diferentes personagens ungidos com o Espírito de Deus, como também o sumo sacerdote foi ungido, Moisés também foi ungido com o Espírito de Deus, e encontramos também que o rei Ciro é chamado por Deus seu ungido. Também, cada profeta foi ungido com o Espírito de Deus. Jesus foi ungido com o Espírito de Deus. E vejam, todas essas pessoas, os apóstolos também, os mensageiros de cada era também, e para o nosso tempo também, o povo e o mensageiro que Deus tiver para a sua igreja estará ungido com o Espírito de Deus. Agora, encontramos através da história bíblica que todos os que foram ungidos com o Espírito de Deus foram pessoas que foram perseguidas por outras pessoas. Por exemplo, nós temos Davi. Davi foi ungido com o Espírito de Deus e foi ungido como rei pelo profeta Samuel. Depois foi levado de regresso ao aprisco das ovelhas que ele pastoreava, e ali, já ungido com o Espírito de Deus, ungido com Deus com unção para ser rei, Deus o treinou, lutou contra o urso, venceu, lutou contra o leão, venceu também, e assim por diante, diferentes feras com as quais lutou para livrar as ovelhas, e depois com Golias. Foi outro animal um pouquinho maior, mas era uma besta também. Davi, sendo ungido, estava protegido com o Espírito de Deus, e era o Espírito de Deus em Davi quem estava atuando. Deus estava em Davi. Agora vejam, foi jovenzinho que foi ungido e esteve lutando até que chegou aos 30 anos, nos quais ele foi ungido como rei ou proclamado rei de Judá e de Benjamim. Esteve 7 anos reinando sobre Judá e Benjamim, e depois os príncipes, os anciãos das 10 tribos do norte se reuniram e falaram com ele para que também reinasse sobre eles, porque reconheciam a unção que estava nele como rei. Reconheciam que Samuel o tinha ungido para ser rei e já tinha começado a reinar sobre 2 tribos, e as outras 10 tribos queriam também se unir nesse reino. Agora vejam, uns quantos anos de lutas difíceis, até com o sogro. O sogro também perseguindo para matá-lo, mas ao final o sogro morreu, e depois Davi reinou. Assim sempre foi. Moisés teve também grandes lutas, até o mesmo povo ao qual tinha sido enviado se queixava contra Moisés. Quando chegou a eles, depois os problemas aumentaram, e então até Moisés clamou a Deus sobre isso, e já não lhe davam palha para fazer tijolos, mas que tinham que eles ir, e a situação complicou ao povo hebreu. Mas vejam, esse era o ungido de Deus, e Deus estava com ele, e era com esse êxodo. E sem esse não havia êxodo.
Isso o prova quando, tendo 40 anos, teve que ir porque teve um problema por defender um irmão, ou seja, um da família hebraica, um hebreu, defendê-lo de um egípcio, matou o egípcio, e depois outro hebreu deu a conhecer o que Moisés tinha feito, e então o faraó quis prender Moisés para matá-lo. Assim que podemos ver que Moisés teve que fugir e esteve 40 anos longe do povo, mas como esse era ungido de Deus para esse ministério, esse era o escolhido de Deus para esse ministério, depois foi ungido lá no Sinai e enviado para ir de regresso ao povo para a liberação. Quando o povo não recebe o ungido de Deus, pois então tem que esperar uns anos mais até que fique mais maior de idade para recebê-lo, se é que não querem, quando jovem ou quando tem menos idade, por alguma causa. Depois esse vai ser sempre ungido de Deus para esse trabalho. O receberão mais adiante, mas será o mesmo eleito por Deus. E agora, sobretudo, é o anjo do pacto, o mensageiro, usando diferentes véus de carne. E agora, Deus está com o seu ungido, Deus está do lado dele, e qualquer um que se levante contra ele, Deus não está com essas pessoas que se levantem contra esse ungido de Deus. O melhor está contra essas pessoas. Diz, se alguém conspirar contra ti, o fará sem mim. Isto é aplicado a qualquer pessoa ungida ou a qualquer povo ungido por Deus, tanto a cada profeta mensageiro de Deus, como também ao povo hebreu e como também à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a ungida com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus desceu no dia de Pentecoste. E ali nasceu a igreja e esteve no meio da sua igreja todos estes 2000 anos e ainda continua no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E ele está ainda no meio da sua igreja e esteve usando diferentes véus de carne, diferentes mensageiros, aos apóstolos, os mensageiros de cada era, e para o último dia terá outro instrumento também. E está no meio da sua igreja e, consequentemente, sua igreja é o povo espiritual ungido, com o Espírito de Deus, porque tem o Espírito de Deus no meio dela, por estes 2000 anos, até que a transforme e a leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E, consequentemente, necessita receber a fé para ser transformada e raptada, a qual corresponde à terceira etapa, e a terceira etapa, que é a palavra, a espada na mão. Vejam, diz o reverendo William Branham, o qual tinha espada na mão, Deus tinha colocado nele, diz na página 179 do livro dos selos, orando diz, rogo que sejam curados imediatamente, e rogo que afastes o poder de Satanás quando vem para desanimá-los ou para fazê-los formar grupinhos. Afaste todos os poderes do inimigo. Santifica-nos em tua palavra. Conceda ao Senhor. Rogo, Senhor, rogo. Depois, Senhor, rogo que me ajudes. Estou começando a decair. Sei que meus dias sobre a terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro, que seja honrado e leve a verdade. Conceda ao Senhor. Até que chegue esse momento, ajuda-me a ser forte, são e
corajoso. Ajuda a minha igreja. Nos abençoe aqui juntos. Agora, a espada que estava na mão, a palavra, a mensagem de Deus para o tempo final. A mensagem veio passando de um mensageiro a outro mensageiro. Passou de São Paulo a outro mensageiro, a Irineu, de Irineu a Martim, de Martim a Colombo, de Colombo a Lutero, de Lutero a Wesley, de Wesley ao reverendo William Branham. A espada passando de um ao outro a mensagem. E para o último dia, em algum lugar vai estar. Porque Deus a passa a palavra de um mensageiro a outro mensageiro e passa o Espírito Santo de um mensageiro a outro mensageiro. E neste tempo final, para o qual temos a promessa de que receberemos a fé para ser transformados e raptados, e essa fé vem pela palavra criadora, a espada. A terceira etapa. E tudo isso vai chegar ao seu ponto culminante, o cumprimento da visão de uma grande carpa catedral, no qual estarão trabalhando todos os crentes em Cristo, ministros e congregações no último dia. Eu também estarei respaldando o projeto da grande carpa catedral, onde se estiver realizando. Portanto, o projeto da grande carpa catedral não é um projeto humano, é um projeto divino. Foi mostrado ao reverendo William Branham e, consequentemente, ele o viu já concluído, o viu em ação, o viu funcionando esse projeto, o viu trazendo os resultados e, consequentemente, em algum momento, vai se levantar em algum lugar uma grande carpa catedral que cumprirá essa profecia, ou na qual Deus cumprirá essa profecia. Se foi vista, se foi mostrada de antemão, pois, no programa de Deus, vai se realizar. E tem que se realizar no meio do povo, que corresponde ao último dia. No meio do povo no qual estará se cumprindo a etapa final. O povo onde vai estar o grupo de eleitos de Deus que vão ser transformados e levados com Cristo. A ceia das bodas do Cordeiro. Aí é onde receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E o que vimos em parte será visto manifestado em toda a sua plenitude, disse o reverendo William Branham. Portanto, estamos num tempo muito glorioso, mas o inimigo de Deus não permitirá, lutará para que não se torne realidade a visão da carpa. Portanto, qualquer pessoa que vocês virem lutando contra da visão da carpa, do que foi prometido, estará lutando contra o programa divino, estará lutando contra da fé para ser transformados e raptados, estará lutando contra do arrebatamento da igreja, dessa promessa, estará lutando contra da ceia das bodas do Cordeiro, estará como aquele povo que saiu ao encontro a Moisés e ao povo hebreu e lutou contra Moisés e lutou Moisés contra esse povo com suas mãos levantadas no alto, com a vara de Deus em sua mão, e obteve a vitória. Que povo foi esse? Amaleque. E Deus disse que haveria guerra contra Amaleque por todas as gerações, e vai riscar Amaleque da face da terra. Por quê? Porque lutou, guerreou contra o trono de Deus. E não se via nenhum trono, e muito menos, ainda não estava feito o tabernáculo, não é? Mas ali estava um trono humano, Moisés. Deus estava entronizado em Moisés. Recordem que um ser humano é um templo. Deus estava velado em carne humana no profeta Moisés. A coluna de fogo estava em Moisés.
Portanto, o templo humano de Deus nesses momentos era o profeta Moisés. Deus estava nele, e como povo, o templo humano de Deus como povo era o povo hebreu. E o lugar mais importante desse templo era Moisés. Era a representação. O povo hebreu e Moisés, a representação do que está no céu. Recordem que no tabernáculo depois encontramos que tudo que está no céu está representado ali, ou seja, que estão representados ali seres humanos, e são representadas as pessoas celestiais que depois à terra virão e formarão a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que estavam ali Amaleque guerreando contra, se levantou contra o trono de Deus. E se levantar contra o trono de Deus, mesmo que as pessoas não viam nenhum trono de Deus, mas Deus estava ali em Moisés e estava no meio do povo hebreu, portanto, se levantar contra Moisés e contra o povo hebreu era se levantar contra o trono de Deus. Porque ali estava a representação do trono de Deus, a representação na terra do trono de Deus estava em Moisés e no povo hebreu. Assim foi de era em era, se levantar contra o programa divino do povo de uma era, e o mensageiro de uma era é se levantar contra o trono de Deus. Assim é também para o nosso tempo. Moisés, com seus braços levantados em alto, o encontramos ali, fazendo um trabalho que era o mais importante. Ele era a conexão ali com outra dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão dos anjos. E agora, com Cristo levantado em alto, a igreja do Senhor Jesus Cristo obterá vitória neste tempo também. Cristo, a palavra. Recordem que aquela vara representa a palavra de Deus, como a espada representa a palavra. E estava em Moisés, na mão de Moisés. Por isso é que, vejam, Deus disse a Moisés que ele colocaria sua palavra na boca de Moisés, mas Moisés a colocaria na boca de Arão. E Moisés seria Deus para Arão. E também punha a vara na mão de Arão algumas vezes. É que Deus permitiu isso a pedido de Moisés, um ajudante para Moisés. Agora, podemos ver que há um programa divino, o qual esteve se realizando no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo sob um novo pacto. É sob o novo pacto que estão todas as promessas correspondentes à dispensação da graça e à dispensação do reino. Portanto, as promessas que não se cumpriram sob a dispensação da lei se cumprem sob a dispensação da graça, e as que faltam se cumprirão sob a dispensação do reino. Portanto, estejamos bem unidos. E nossas congregações bem unidas, vossas congregações bem unidas, e orando neste tempo, para que Deus sempre nos dê a vitória. É importante estar bem unidos e entender que estamos em dias perigosos. Disse o reverendo William Branham que haverá um aperto, e algo vai causar que venha um aperto sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, antes de ser transformado e raptado cada crente em Cristo. Portanto, isso significa que haverá problemas. Mas, assim sempre foi. O povo hebreu teve muitos problemas, mas chegou à Terra Prometida. Moisés teve muitos problemas, mas chegou à Terra Prometida. Portanto, os problemas não é motivo para o povo se desanimar, não é motivo para os ministros se desanimarem, mas é motivo para estar mais agarrados de Deus, orando a Deus dia e noite.
Qualquer pessoa que se levantasse contra Moisés estava se levantando contra o programa divino, do projeto divino de entrar na Terra Prometida. Esse não estava interessado em entrar na Terra Prometida e não entrar, e não queria que outros entrassem. E qualquer pessoa que se levante contra o programa divino e contra a visão da carpa que foi prometida, na qual se cumprirá, e dará a fé para ser transformados, raptados aos crentes, pois estará contra da transformação, do rapto, da ceia das bodas do Cordeiro, estará contra o trono de Deus. Portanto, não estamos interessados em sequer em ouvir o que tem que dizer, porque o que tiver que dizer é para desanimar o povo, os ministros, para que não possam ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essas pessoas também não vão entrar e não querem que outros entrem. Toda pessoa que se levante contra o programa divino não está interessada em entrar à ceia das bodas do Cordeiro, não está interessado em ir à ceia das bodas do Cordeiro, nem sequer está interessado em receber a fé para o rapto, porque a fé para o rapto está e é a terceira etapa e vai se cumprir em uma grande carpa catedral. Aí é que vai estar toda essa manifestação plena de Deus que vai estremecer o mundo inteiro. Aí é que vai estar a manifestação plena de Deus. Tudo isso está prometido e tem que ser cumprido. E tem que ter um povo e um grupo de ministros que captem essa revelação divina que está aí contida e trabalhem para que se torne realidade a visão da carpa. Vão ser pregadas as pragas, as taças, os trovões, as taças, as trombetas, tudo isso vai ser aberto, revelado. Ou seja, que há muita revelação divina para ser dada a conhecer, para ser falada. E já que estamos vendo juízo sobre a terra, pragas, estamos vendo terremotos, maremotos, e a coisa cada dia vai pior. Vão à ruína as nações, que são açoitadas por terremotos e depois por cima um maremoto. Essas nações economicamente, sem saber, quase vão à quebra, à falência. Para se levantar dá muito trabalho. Agora podemos ver o que esteve acontecendo no Japão. Um país de primeiro mundo, Miguel? Do primeiro mundo, dos países bem avançados. Mas vejam, o avanço não significa que são imunes aos terremotos e maremotos. Quanto maior o avanço, maior a ruína. Porque as perdas são maiores e o comércio... Quem quer receber mercadoria, comércio, com algum lugar, um território que está cheio de radioatividade, ninguém porque vai entrar a radioatividade em outro país. Assim que o comércio vai à quebra. E assim por diante, em todos os casos. Turistas de um lugar assim, quem os quer? Nenhum país, porque podem contaminar seu outro país. Assim que ficam em uma situação muito difícil. E quem vai como turista a um país assim, a um lugar assim, quase ninguém quer ir, porque depois não sabe se vai sair ou se sai, não sabe com que problema vai sair. Assim que, recordem, as nações estão em uma etapa muito, mas muito difícil. Todas as nações. Porque chegamos à quarta geração diante de Deus. E é a geração em que Deus chamará juízo a todas as nações. E mesmo que não entendam, as forças da natureza vão operar, vão atuar. Recordem que diz a Escritura que quando o povo hebreu entrou, foi à terra prometida, diz a Escritura que a terra expulsou, vomitou os moradores desse território.
E isso foi na quarta geração, porque Deus disse que na quarta geração os descendentes de Abraão regressariam à terra. E a maldade do amorreu tinha chegado ao ápice. E isso ocorre na quarta etapa, ou quarta geração. Disso estivemos falando não faz muito tempo, assim, tocando por cima, mas é na quarta geração onde o juízo divino cai sobre as nações representadas nos amorreus e filisteus e todas essas pessoas. Por isso Abraão disse: ainda não chegou ao seu ápice a maldade do amorreu até aqui. Nos dias de Abraão, vem? Portanto, Deus os deixaria ainda viver nesse território. Quando o reverendo William Branham quis ir a Israel para pregar lá, o anjo disse que não fosse. E disse: ainda não chegou ao seu ápice a maldade do amorreu até aqui. Não vá. Elias não podia ir. Elias não podia começar o ministério de correspondente que corresponde a Apocalipse capítulo 11. E isso corresponde à quarta geração. A quarta geração para a igreja é a era da pedra angular. E a quarta geração para o mundo corresponde a este tempo final, que é a quarta etapa dos pés, e está nos pés de ferro e de barro de oleiro da estátua que o rei Nabucodonosor viu. Recordem que o reino ou o império, o quarto império, o império romano tem duas partes. Uma já se cumpriu, as pernas de ferro, e depois do cumprimento dessa parte, o que restou são os pés de ferro e de barro de oleiro que ficou o ferro misturado com barro. A quarta geração do império, que? Do império dos gentios. E ao final da quarta geração do império dos gentios, que corresponde aos pés de ferro e barro de oleiro, é que o juízo divino virá sobre a estátua. Porque vejam, quando a pedra não cortada por mãos de Daniel, capítulo 2, versículo 30 ao 45, vem, golpeia a imagem nos pés de ferro e barro de oleiro. Essa é a vinda do Senhor para o último dia. Na primeira vinda, ele não golpeou a estátua nas pernas de ferro. Foram as pernas de ferro, o Império Romano, quem o golpeou, ele na cruz crucificando. E agora, vemos o reino dos gentios em sua quarta geração. E vemos a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua quarta geração, era da pedra angular. Portanto, estamos no tempo para o juízo divino sobre o reino dos gentios, do qual fala Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. E vamos ler para que tenhamos o quadro claro e saibamos o que acontecerá neste tempo final. Diz capítulo 11, versículo 15 ao 19 de Apocalipse. O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. E essa sétima trombeta, quem a toca? Moisés e Elias, das duas oliveiras. Por isso está em Apocalipse capítulo 11. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, está o ministério das duas oliveiras. E quando tocou a trombeta, depois vem o quê? Vem essa voz do céu, essas vozes do céu dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações
como estão atualmente iradas com guerras por todos os lugares. Guerras internas. Essas são guerras o quê? Civis. Guerra civil em diferentes países. Guerra civil. Vejam no Oriente Médio como está a situação. E também guerras, nação contra nação. Essa é a situação. As nações estão iradas, a terra está cheia de violência. Em todos os sentidos, como estava ali em Gênesis capítulo 5 e capítulo 6, antes de vir o dilúvio, assim estavam. Diz o reverendo William Branham aqui, os pré-diluvianos tinham poder atômico nuclear. E que isso foi uma das coisas também que contribuiu para o dilúvio. E agora vejam, com o maremoto do Japão, o terremoto e o maremoto, veja os problemas que há com a radioatividade, o perigo que há com essas usinas, essas centrais de energia nuclear para a eletricidade. Sim, já a coisa está perigosa. Pois nunca vão dizer toda a verdade para que as pessoas não se alarmem, mas toda a América Latina pode ter consequência do que acontece lá, porque a América Latina, a maior parte da América Latina faz costa com o Pacífico, e Japão está no Pacífico também. Assim que a parte oeste do Pacífico corresponde ao Japão e a toda essa parte da Ásia, e a parte leste do Pacífico corresponde ao oeste da América do Norte, ou seja, Califórnia, tudo isso. Continua descendo, Baixa Califórnia, continua descendo por México, continua descendo para Colômbia, a América Central por aí, Panamá, Guatemala, por aí, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, tudo isso por aí, continua descendo e desce também a Colômbia. Venezuela não tem costa com o Pacífico, não é? Colômbia sim. Continua descendo para o Equador, Peru, Chile e a Argentina por aí. Não, mas na Patagônia não está, mas tem costa com o Pacífico também. E que outro país? Mais para baixo vejo o Uruguai. Bom, tudo isso por aí corre risco de tudo que acontecer por lá, pelo Japão e China, pois há risco porque estão no Pacífico e a contaminação no mar Pacífico, pois, pode ser grande pelos problemas que ocorrerem na Ásia. E para o milênio, pois, se vai ter o dia ardente como fornalha, uma das coisas que vai contribuir a que fique bem ardente, bem quente, vai ser a radioatividade. A energia nuclear, que está armazenada nessas centrais, usinas, ou como mais chamam? Reatores. E tudo isso e as bombas atômicas. E uma guerra atômica que está profetizada também, assim que vai estar bem quente. E vai endireitar a Terra com essas bombas atômicas que vão explodir, os vulcões também, e toda a radioatividade que está armazenada também. Ou seja, que o que vai ter na Terra é um dilúvio de fogo por todos os lados, a radioatividade caindo sobre a humanidade. E também terremotos, maremotos, tudo isso é o que está prometido como juízo divino sobre a raça humana para a grande tribulação, dia ardente como fornalha, o dia de vingança do nosso Deus.
porque Deus vingará o sangue dos santos, tanto dos santos, dos mártires judeus, como também dos mártires do cristianismo. Mas não se preocupem, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e vai estar num lugar onde a radioatividade não vai afetar em nada. Vai estar na ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, nos resta um pouquinho de tempo ainda, não sabemos quanto tempo nos resta na Terra, mas recordem que foi dito que haverá um aperto para a igreja noiva. Vão tratar de que não possa continuar a pregação do Evangelho à igreja do Senhor. Vão tratar de pôr muitas coisas, fazer que fechem as igrejas aos escolhidos no último dia. Portanto, estejam orando todos com suas congregações e nunca se unam a nenhum grupo ou pessoa que quiser que fechem as igrejas, ou que façam um bloqueio às igrejas, e esteja orando melhor para que nunca ocorra. Portanto, sempre com sabedoria, com prudência, atuando para que ninguém dê motivo para que lhe fechem sua congregação, sua igreja. Mantenham todas as coisas bem em ordem. E também a contabilidade das finanças em suas congregações. Tenham tudo bem claro. E, assim, pois evitarão problemas. E sempre bem unidos, nunca falando um do outro, mas ajudando-se um ao outro e tendo bom companheirismo, os ministros. E sempre conscientes de que está se realizando uma obra, um trabalho importante no programa divino. E sempre trabalhando na obra missionária, na obra evangelística, para que chegue até o último escolhido corpo místico de Cristo. Porque quando se completar a igreja, então Cristo sairá do trono de intercessão e fará sua obra de reclamação. Em frente, trabalhando em todos os projetos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a evangelização, o estabelecimento de congregações, sempre uma congregação multiplicando-se em centenas de congregações. E em centenas de ministros também, que a obra de Deus cresça sempre, como começou lá, com 120 se multiplicou rápido. Assim também seja em nosso tempo. E sempre respaldando a obra missionária e evangelística, respaldando todos os trabalhos no corpo místico de Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, compartilhando esses momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. E vendo que todos vocês compreendem que há um programa divino correspondente ao nosso tempo. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem trabalhando sempre na obra do Senhor Jesus Cristo e orando muito com vossas congregações para que sempre Deus dê a vitória à sua igreja. Recordem que é um momento, uma hora difícil, mais do que vocês imaginam. Mas recordem que quando a igreja apostólica lá, que era
judaica, com os apóstolos, que nasceu lá no dia de Pentecoste, quando tentaram de que não pudesse pregar e os perseguiram e mataram alguns, eles oraram e então o céu respondeu, houve um terremoto, um tremor, e foram cheios do Espírito e continuaram pregando. E Deus continuou aumentando o grupo de escolhidos, continuou acrescentando à sua igreja os que hão de ser salvos. Recordem, a igreja começou com lutas, perseguições contra ela, mas sobreviveu. Já leva 2000 anos, ao redor de 2000 anos, e ainda está trabalhando. É Cristo e sua igreja atuando, operando. Não é a igreja de si mesma, mas Cristo e sua igreja, assim como o Espírito de Deus, o anjo do pacto, Deus com o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus esteve em Jesus, atuando depois do dia de Pentecoste em diante. Deus, em Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo esteve em sua igreja, atuando por meio dos membros da sua igreja, colocando diferentes ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e também ajudas em sua igreja. Mas tudo isso o esteve fazendo o quê? Quem? O mesmo Espírito Santo, Cristo, anjo do pacto, em sua igreja. Portanto, esteve operando através de carne humana, de véus humanos, realizando a obra correspondente em sua igreja e através da sua igreja, levando o evangelho a todas as nações. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo estava representada na Virgem Maria, a qual recebeu a palavra e disse: seja feito comigo conforme a tua palavra. E por isso nasceu Jesus. O véu de carne nasceu da Virgem Maria. E por isso todos os filhos de Deus nascem através de Cristo, anjo do pacto, manifestado em sua igreja. E através da igreja que nascem os filhos e filhas de Deus no reino de Deus, na dispensação da graça. Porque a igreja está representada na Virgem Maria. Por isso, já não é através de uma mulher que vão nascer filhos e filhas de Deus, mas através da igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasce não de carne e sangue, não da união de um homem e de uma mulher, mas através da união de Cristo e sua igreja, através das diferentes etapas da sua igreja. É o mistério de Cristo e sua igreja, com a qual Cristo está unido a ela, e na esfera espiritual esteve se produzindo este milagre do nascimento de filhos e filhas de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, nascendo no reino de Deus. E depois virá a parte física, a adoção. A adoção espiritual esteve sendo feita em todos os crentes em Cristo nascidos de novo, nascendo como filhos e filhas de Deus no reino de Deus, nascendo da água do Evangelho e do Espírito Santo, e falta a adoção física, que será a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Essa é a adoção do corpo, a adoção dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos e imortais, glorificados como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, essas pessoas estão no livro da vida do Cordeiro escritas, e essas pessoas nunca se perderão. São ungidas com o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, juntamente com o mensageiro de cada era. Cada grupo de cada era recebeu o Espírito Santo e está ungida. Cada grupo está ungido, cada indivíduo está ungido. E o mensageiro também. Assim será para este tempo final.
a segurança do ungido de Deus. Do ungido de Deus como membro do corpo místico de Cristo, o ungido de Deus como mensageiro, o ungido de Deus como corpo místico de Cristo em cada era. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam com todos vocês e que em breve se torne uma realidade a vinda do Senhor à sua igreja, a qual está prometida como um mistério que vai ser manifestado. E depois a vinda do Senhor para reinar será depois da grande tribulação, com todos os escolhidos que virão com corpos glorificados também depois da ceia das bodas do Cordeiro. Temos que saber diferenciar o que é a vinda do Senhor à sua igreja, o qual será como ladrão, diz, na noite. O mundo está em escuridão, está de noite. Estamos no tempo da tarde e o mundo entra na escuridão e o mundo esteve em escuridão sempre. Por isso, o candelabro com 7 lâmpadas, isso se usa de noite e corresponde às 7 etapas da igreja do Senhor entre os gentios. Assim que vejam vocês estes mistérios do reino de Deus. E agora estamos no oeste. A primeira vinda do Senhor foi no leste, no meio do povo que o estava esperando. A segunda vinda do Senhor, a sua igreja, será na etapa final da sua igreja, e essa bênção corresponde ao oeste. E será como ladrão, à noite será um segredo, mas será revelado esse segredo à igreja do Senhor Jesus Cristo para receber a fé para ser transformados e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos esperando que esse mistério do 7º selo, que é o mistério da vinda do Senhor, seja aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que tem que ser aberta, porque a igreja do Senhor é a que vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde. E deixo com vocês novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar quando ele assim o crer conveniente. Amanhã nos veremos novamente onde? Neste mesmo lugar, para a atividade de amanhã, domingo, pela manhã, para todas as pessoas que se reunirão aqui neste lugar e para os que estarão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Bom, que Deus abençoe e os guarde. Recordem que é bem cedo amanhã, não é? Às 8 da manhã está anunciado o culto aqui, que para Porto Rico será que horas? Para Porto Rico serão às 9 da manhã. E para o México será o quê? Às 7 da manhã para o México. Assim que cada nação, pois, se arruma lá com sua congregação. Que Deus abençoe e os guarde até amanhã. Primeiro Deus. Aprecio muito vossas orações, assim que ore muito por mim, porque este é um tempo de muito perigo, um tempo bem delicado. Não somente para vocês e vossas congregações, mas também para mim. Portanto, espero que continuem orando. Podem multiplicar por todas as vezes que quiserem, para assim estar todos orando, e nos dias de atividade também, e nos lares também. Pois estes serão dias difíceis para mim,
e também para todos os ministros e para todas as congregações. Orem muito para que Deus nos dê a vitória. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E com vocês, o missionário Miguel Bermudes Marim.